Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver tudo sobre o magnata grego, né, que pode investir no São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Informação exclusiva. São Paulo acaba de fechar com mais um patrocínio para 2025 e num espaço novo. Uma fonte do São Paulo, que preferiu não dizer qual o novo parceiro, assegurou que esse patrocinador ficará na parte da frente da camisa, entre o símbolo, o escudo da New Balance, que é a fornecedora de material esportivo, e o escudo da Demicon, que é uma outra patrocinadora. Então, só para você identificar, esse novo parceiro estará logo acima do escudo do São Paulo e um pouco mais acima da Superbet, que é a patrocinadora Master. Mais dinheiro em caixa para uma camisa que já era a mais valiosa da história do São Paulo. Ao longo de 2024, o Tricolor faturou pouco mais de 100 milhões de reais com todas as logomarcas espalhadas pelo uniforme. A expectativa é de cifras ainda maiores para o próximo ano, especialmente depois da chegada desse parceiro. São Paulo que também projeta para janeiro o relançamento do seu banco digital. Expectativa de enorme capacidade de faturamento com o seu banco digital. O da temporada de 2024 não funcionou, uma série de problemas envolvendo sócios torcedores, até por isso tudo tem sido feito com muita calma junto ao Magnum Bank. E esse acordo também vai garantir mais um patrocínio na camisa São Paulina. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo que pode utilizar o lateral direito Moreira para fechar de vez a contratação de Wendel. Entre São Paulo e o lateral esquerdo do Porto está tudo certo, só que o Porto está exigindo uma compensação financeira para liberar o Wendel a 6 meses do fim. E é nesse cenário que pode entrar o Moreira. O São Paulo oferece uma prioridade de compra do Moreira. Se o Porto quiser mais, não se descarta a possibilidade de o Moreira atuar por empréstimo com opção de compra no futebol português. Moreira, que tem nacionalidade portuguesa e já foi convocado para seleções de base da Lusa, para seleções de base lusas. Moreira que na temporada atual disputou apenas 13 partidas. Essa para mim é a primeira questão. Como é que fica essas... Então o cara vai comprar lá uma parte de Cotia ou comprar a base do São Paulo. E os empresários que trabalham lá e tem jogador, como é que fica? Não, então, isso aí, essa situação, a venda de parte do controle das categorias de base para um parceiro, né? Essas reuniões que a turma do GE trouxe, 2 reuniões presenciais com o Evangelos Marinax, que é aquele grego lá que dá medo só de ver o cara, que é o cara do Nottingham Forest, tal, que estaria interessado em comprar a SAF do Vasco. Isso seria uma parceria inédita no futebol brasileiro. E isso, eu até entender qual o tipo de sociedade, qual o percentual. O São Paulo não venderia o controle da sua categoria de base, mas seria uma forma, essa parceria, de ter um aporte financeiro sem vender o clube. Então o São Paulo não se tornaria SAF, ele faria uma parceria econômica com um fundo ou com um magnata para, na sua categoria de base, tirar a asfixia do departamento de futebol profissional. Então, assim, o São Paulo não está como o Vasco, precisa vender o clube para alguém. A venda, aspas, de parte da base poderia solucionar a questão econômica e tal. Mas ou isso é amarrado certinho e divulgado, porque você está abrindo parte da sua autonomia sobre a galinha dos ovos de ouro de todo clube de futebol, que é o seu ativo principal, são os jovens. Sim. Se bem feito, eu não sou contra, a princípio. A ideia seria ampliar a prospecção de jogadores, inclusive contratando jogadores de base de outros clubes, e mudando essa coisa de formar desde da infância, né? Então, assim, eu acho que soa à primeira vista como uma coisa até pior do que vender o clube, que é vender os seus pintinhos, né? Os caras que estão nascendo, né? Vender parte dos direitos, né? Você teria ainda autonomia sobre os jogadores, e é isso que o Tironi falou, a pergunta do Tironi.
Hoje, dificilmente um clube de futebol, o São Paulo até mudou muito isso, e hoje ele é dono de grande parte da fatia dos seus atletas da base. Muitos atletas da base têm, todos, o Estevão e o Hendrick também são assim, não é só... Tem percentuais dos direitos nas mãos de empresários locais ou estrangeiros, dependendo da formação deles. Então, é necessário... Então, a parte do São Paulo não seria mais só do São Paulo, né? Então, quando o São Paulo vende o Beraldo e tem 60% e 40% é do clube formador e do outro empresário, os 60% do São Paulo seriam fragmentados com essa parceria e tal. Só que a ideia é que com o volume de vendas, compras, comercialização, entre muito mais dinheiro e o São Paulo produza muito mais jogadores do que faz hoje. Então, essa coisa que começou a aparecer nessa notícia, você começa a entender minimamente o que tem em mente o Casares para a reformulação de Cotia. Não é trocar o Menta pelo Barcelos, não é levar o Márcio Araújo para coordenar, certo? Não é contratar o jogador do Red Bull Bragantino com 20 anos. É uma parceria, é uma venda de parte de sua base para um parceiro. Que o cara, que agora que a gente sabe quem é o sujeito, que está agora... O que acontece com o Grego? Ele está de olho no mercado brasileiro que explodiu, né? Cara, tem um clube na Premier League, um clube na Grécia. Ele quer ter satélites aqui. E ele poderia... Aí é uma outra pergunta, outra discussão. Se ele compra a SAF do Vasco, ele poderia ser dono do Vasco e ter parte da categoria de base do São Paulo? Não parece meio conflituoso isso? Também, né? Então, a minha impressão é que esse cara, e o Casares tem negociando, ele vai fazer um dos dois negócios. Ou ele vai comprar o Vasco, ou ele vai fechar essa parceria com a base do São Paulo. Agora, sobre isso, vocês mandem suas dúvidas também. Outra dúvida, esse cara tem o quê? Grana. Além Muito. disso, ele tem mais o quê? Grana. É dinheiro. Esse cara tem dinheiro. Então, por exemplo, se o São Paulo fosse absolutamente competente para prospectar os jogadores que estão aí despontando em outras bases, e se ele tivesse dinheiro, ele não precisaria desse cara. Então, por que precisa fazer... Porque a pergunta que eu faço é, por que é necessário fazer uma parceria dessa monta? Você não pode chegar para esse cara e falar assim, olha, achei o Neymar lá no Fortaleza. Você não quer comprar esse cara? E coloca aqui e você ganha uma parte? Não poderia ser assim? Então... Ou o cara vai botar dinheiro para contratar olheiro bom, para contratar scout, para contratar... Isso. Essa é a pergunta. É isso aí, é tudo isso, né? Porque a rigor é um cara com grana. Poderia ser ele, poderia ser sei lá, a Mondelez, que é patrocinador do São Paulo, mas é um cara. Então, esse é o ponto, exatamente o teu ponto. O cara não é só, te dou $200 mil por mês e você... Não. Você faz com a tua agente. Não, o São Paulo aumentaria toda a sua prospecção. Número de olheiros, scout, parcerias com outros clubes que só formam jogador. Por exemplo, São Paulo comprou na semana passada o Hugo, né, que foi o meia do Sub-20, que o Zubeldia gostou muito, tal. O Hugo não foi formado do São Paulo, ele estava emprestado pelo SKA Brasil, que é um clube empresa, que compete nas categorias de base, só nas categorias de base. Então, o São Paulo fez, por exemplo, o que o Palmeiras fez com o Estevão. Comprou o Estevão do Cruzeiro. O São Paulo comprou o Hugo do SKA. Esses negócios seriam proliferados em escala... E para comprar o Hugo, o São Paulo desembolsou $400 mil. Só você imagina o que é para o São Paulo hoje desbloquear $400 mil para contratar um jogador que é uma promessa. É um parto, uma sangria. É o que está acontecendo no conflito do departamento de futebol profissional com o FIDIC e tudo mais, né? Então, é essa situação. Agora, cara, até por ser uma coisa pioneira envolvendo garoto, né? Que fica por isso que eu falo dos pintinhos. Você está vendendo, né, a formação do seu
do seu jogador. Ela precisa ser muito bem explicada. Vamos falar do Zuba? Zubeldia? Sim. Vamos. Você vê como é que é, né? É que até pouco tempo era a questão... Eu acho, diferentemente dos Cartolas, o Zubeldia deu as suas entrevistas exclusivas. Quem não viu, esse Bola da Vez que foi ao ar ontem, ele foi gravado a semana anterior, antes do jogo com o Juventude, hein? E depois ele deu uma entrevista mais completa, ainda mais longa para o pessoal do GE e vai passar a partir de amanhã os trechos e tudo mais. É aquilo, acho que o Zubeldia, como você falou, até torcedores de outros times, quando vem o Zubeldia falando, eles entendem que se trata de uma pessoa inteligente, capaz e tudo mais. Mas acho que o que mais chama atenção é o nível de conhecimento que ele tem sobre o São Paulo depois de 8 meses Sim. de trabalho com jogos rolando. O nível de conhecimento, eu estou dizendo, em relação aos limites do clube, planejamento do clube. Então, e ele, com o contrato valendo até o final de 2025, mesmo que tenha mudado muito o clube desde que ele assumiu, todas essas situações que a gente elegeu do Casares, essa tripla frente para o segundo mandato, toda essa frente tripla foi decidida depois que o Zubeldia tinha chegado. Então o Zubeldia chegou na época do Rames e do Lucas, e depois veio o Fidik, venda da base para o Grego, Projeto Morumbi 2030 e tudo mais. Né? Então, as coisas, eu não sei qual que é o grau de informação direta que ele vai ter, imagino que o departamento de futebol o informa, mas ele não pulou fora da canoa, podia pular fora da canoa. O que mais me chamou a atenção no Bola da Vez foi quando ele fala, não as coisas sobre futebol, nível de conhecimento, sobre o São Paulo especificamente, quando ele fala o seguinte: meu contrato termina no fim de 2025. Se eu saio campeão, ou nós saímos campeões, e ao final do meu contrato eu não revelei 2 jovens para vender, eu acho que será um fracasso meu. Primeiro, para que o São Paulo desfrute. Segundo, para que tenha caixa logo que terminar meu contrato. Então, ao final da minha passagem pelo São Paulo, eu quero deixar 2 jovens. Já estamos encaminhados com o William Gomes, mas vai ter outro e possivelmente algum outro, se o tempo me ajudar. Esse é o meu projeto em 2025. Então, o Zubeldia tem projeto 2025. O resto eu não sei se tem. Mas é legal, né? O projeto do cara ser esse, né? E é um projeto que vai de encontro às necessidades do clube para 2025. Time mais barato, que tenha 2 jogadores que joguem e rendem frutos depois sendo vendidos. Então, eu achei de uma clareza objetiva tal que mostra que o cara está na mesma página do que o São Paulo vai ter em 2025. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Sei que muitos torcedores gostam, né, e apoiam a continuidade do Zubeldia para o ano que vem, mas chega a ser irônico, né, galera? Numa entrevista ele falar que seu contrato acaba ano que vem, e ele quer, né, pelo menos revelar 2 jogadores e São Paulo fazer grandes vendas. Na minha opinião, chega a ser irônico, porque esse ano mesmo, nos últimos 3 jogos, o São Paulo não estava disputando mais nada, né? Já estava garantido ali na 6ª colocação e na fase de grupos da Libertadores. Ele não colocou o William Gomes, né, galera? O William Gomes já vinha se destacando há muito tempo no São Paulo, sempre que entra faz gols. E ele insistiu ali com o Luciano no meio, com o Lucas jogando pelas beiradas. Pelo menos nesse fim de temporada, né, ele poderia ter colocado o Lucas ali no meio, o William Gomes pelas beiradas. Então quem garante, né, galera, que ano que vem ele vai colocar o William Gomes, o Rian Francisco, que deve subir para o profissional ano que vem, para jogar, né, galera? Tem o Henrique Carmo também, que pode ser emprestado para o PSV. Então, vamos ver, né, se pelo menos no Paulistão ele coloca esses garotos para jogar. Na minha opinião, o William Gomes é uma das revelações do São Paulo nos últimos anos mais importantes, né, pessoal, depois do Antony. Na minha opinião, ele joga muito, né, galera? Pode dar muito felicidade para a torcida do Tricolor. E o São Paulo fazer uma grande venda com esse jogador, galera. Mas precisa de um treinador que coloque esses garotos para jogar. O São Paulo está numa situação difícil financeira e precisa, né, pessoal, começar a fazer igual o Palmeiras, investir mais na base para fazer grandes vendas, né, pessoal? O Palmeiras deve, sem comparação, né, mas o Palmeiras deve faturar quase 1 bilhão esse ano com a venda de Endrick e com o Estevão, né, em vários
vários jogadores revelados. Por isso o São Paulo está tentando trazer esse magnata russo, né, pessoal, para investir na base do tricolor, para o São Paulo fazer grandes compras, para fazer grandes vendas. Mas para isso precisa de um treinador que coloque esses jogadores para jogar, né, galera? Então, até porque o São Paulo tem muitos veteranos no time, né? Tem o Luiz Gustavo, o Rafinha, que esses dois jogadores eu não renovaria. O São Paulo já renovou com o Rafinha até o fim do Campeonato Paulista. Mas vamos ver, né, pessoal? O São Paulo precisa de outro lateral, até porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, tem o Moreira e tem o Rafinha na lateral direita. Então o Rafinha vai sair e o Moreira pode ser envolvido na negociação para trazer o Wendel, né, galera? Então o São Paulo, se isso se concretizar, o São Paulo vai ficar apenas com o Igor Vinícius. Então o São Paulo precisa ir no mercado, né, atrás de um lateral direito. Na lateral esquerda, o Wendel deve chegar mesmo, né, pessoal, do Porto. E mesmo assim, o São Paulo também precisaria de outro reforço, né, galera? Porque o Ayrton já foi embora. O Jamal Lewis não deve jogar mais pelo São Paulo, né? Depois de sofrer uma lesão, deve passar por cirurgia. E o jovem Patrick, né, pessoal, é complicado, até porque o São Paulo poderia emprestar ele para ganhar um pouco mais de bagagem. Até porque se o São Paulo trazer o Wendel, né, e acabar se machucando numa competição importante como Libertadores e a Copa do Brasil, aí o São Paulo vai ter que utilizar o Patrick, né, galera, que na minha opinião ainda não tem o nível do São Paulo. E sobre essa parceria, né, pessoal, do São Paulo com o magnata russo, alguns torcedores não gostou muito da ideia, mas eu achei uma ótima ideia, né, galera, até porque o São Paulo precisa fazer alguma coisa. Eu vejo muitos torcedores falando que o São Paulo precisa fazer igual o Flamengo, igual o Palmeiras, se reestruturar, não precisa de SAF. Mas era época diferente, pessoal. O Flamengo, naquela época, não investia praticamente nada no time. Só que o nível do futebol brasileiro era muito baixo, né, pessoal? Então o Flamengo não corria muito risco de rebaixamento. Eu vejo agora diferente. Se o São Paulo investir pouco, pessoal, corre sim muito risco de rebaixamento. Até porque tem até o Fortaleza, que investia pouco, está investindo muito. O Corinthians está cheio de dívida, investe também muito. Tem o Palmeiras, né? Tem o Flamengo, tem agora várias SAF, né? Como o Bragantino, apesar que esse ano quase caiu, né? Tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro, tem o Botafogo, né? Que foi campeão do Campeonato Brasileiro da Libertadores. Então a SAF começa a se destacar, né, no futebol brasileiro. Então o São Paulo precisa se mexer, pessoal, ou trazer parcerias, que nem essa, trazer alguma parceria para o futebol também para ter mais investimento, porque senão o clube corre esse risco de cair. Não tem jeito, pessoal, o futebol agora está bem mais competitivo e o São Paulo precisa se mexer. Não adianta muitos torcedores esperar que o São Paulo vai esperar 3, 4, 5 anos para se reestruturar, né? E o São Paulo vai deixar para o começo do ano que vem as renovações contratuais avaliadas como mais urgente. Neste momento, a diretoria entende, né, que é mais importante formar o grupo que vai estar à disposição do treinador Luiz Ubeldia em 2025. O desejo é começar o Campeonato Paulista com tudo definido. As maiores urgências, né, em termos de renovações no elenco do São Paulo são Lisieiro, que tem contrato até junho, Alan Franco, Igor Vinícius e Rafael, com vínculo até o fim do ano que vem. O quarteto está no topo da lista de negociações mais importantes da diretoria do São Paulo, mas o assunto vai ficar para 2025. Neste momento, o clube tem priorizado resolver as saídas dos jogadores que não vão ficar na próxima temporada, para depois acelerar as contratações. Jamal Lewis deve precisar passar por uma cirurgia no tornozelo e Jackson Mendes e Orejuela, fora dos planos de Zubeldia, não devem iniciar 2025 no São Paulo. A única negociação tratada como mais concreta neste momento é a com o Porto, né, para a contratação do lateral esquerdo Wendel. O jogador está vinculado ao clube português somente até o meio do ano que vem, o que dá ao atleta, né, a possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de janeiro e se transferir na metade de 2025 sem custos. Os europeus, porém, estão dificultando as conversas neste momento e exigem uma compensação financeira para a liberação imediata. O objetivo do São Paulo é estrear no Campeonato Paulista no dia 19 de janeiro no Morumbi contra o Botafogo de São Paulo, com o elenco mais pronto possível para a próxima temporada. Por isso, neste momento, as renovações foram deixadas em segundo plano. O clube, porém, mantém o contato com os empresários para retomar as discussões no início do próximo ano. Então o São Paulo vai tentar fazer algumas renovações com alguns jogadores do elenco no começo do ano, né, galera? Tem alguma coisa que eu não entendo, né, pessoal? O São Paulo já tem vários volantes,
Tem um Pablo Maia que vai voltar no começo do ano. Tem um Alisson, tem um Bobadilha, tem um Marcos Antônio. Até com o Luiz Gustavo, São Paulo pretende renovar. Então, para que renovar com o Lisieiro, né, galera? Até porque o São Paulo vai tentar fechar o pré-contrato com o Thiago Mendes, que deve chegar no meio do ano. O Lisieiro, em alguns jogos, joga bem, né, pessoal? Mas sofre muito com lesões. Na minha opinião, não faz sentido o São Paulo ter tantos volantes assim, né? O São Paulo poderia aliviar sua folha de pagamento se o Lisieiro sair e investir mais no meio-campo, né, pessoal? Nesse momento, o São Paulo precisa de um meio-campo, até porque o Caleri e o André Silva agradecem, né, galera? Esses jogadores sofrem muito com falta de um meio armador no time, né, que distribua passes para eles. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.